Qual é a real função do professor? Segundo a sociedade, o professor ele trabalha da seguinte forma. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Eu entendo que a escola. E a pandemia nos mostrou isso, quanto é importante as nossas relações. E de que nós precisamos ver que os nossos alunos, eles vêm de algum lugar e que eles têm uma bagagem. O contexto educacional tem passado por muitas transformações, sobretudo devido à facilitação do acesso às informações. Assim, o educador não é mais o único responsável pela exposição do conteúdo. Passamos competência. Cada um tem o seu papel e funciona como várias pecinhas de uma grande engrenagem. Mas é a partir da singularidade do próprio aluno, né? Eu quero acrescentar ainda a palavra protagonismo, né? Singularidade associada a protagonismo, um viés melhor nesse processo de aprendizagem. Educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Com essa frase do Rubem Alves, eu te pergunto, qual é a real função do professor? Segundo a sociedade, o professor ele trabalha da seguinte forma. Temos o aluno, representado aqui por um HD, e o professor, num passe de mágica, conecta a ele todo o conhecimento do mundo. Mas onde fica toda a singularidade? Onde fica toda a função do aluno protagonista? E à medida que eu questiono essa função, eu sou levada a buscar novas práticas. Essas práticas impactam na minha formação da seguinte forma. Eu me reconheço como parte fundamental para a formação do aluno, mas ele é que é o protagonista. Olá, pessoal! Comentando sobre a primeira questão que o professor nos deixou, eu começo falando que o que me marcou muito é que a gente é único e que a gente aprende se relacionando com as outras pessoas. E a pandemia nos mostrou isso, quanto é importante as nossas relações e de que nós precisamos ver que os nossos alunos, eles vêm de algum lugar e que eles têm uma bagagem. Eles trazem conhecimento pra gente, que a gente aprende junto com ele. E eles aprendem junto com nós. É preciso olhar isso. E que como cada ser é único, também precisamos preparar ele, não sei se seria a palavra correta preparar, mas para ele lidar com o mundo. Precisamos disso. Precisamos abandonar essa prática que nós ainda temos incrustado nas nossas escolas da memorização e da passividade. O aluno precisa ser ativo para que a aprendizagem de fato ocorra e faça sentido. Acho interessante a gente estar falando, gostei bastante de estar fazendo, eu tenho 1 minuto só. E aí o que veio na minha cabeça a princípio para falar sobre a função da escola, singularidade, competência. Tem uma música que é do David Bowie, chamada Astronauta de Mármore, que foi traduzida aqui no Brasil pelo grupo Nenhum de Nós, na década de 80, que fala assim: sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Eu entendo que a escola está lá. As escolas existem nos bairros, as escolas existem no mundo todo. E hoje a gente está precisando mostrar para que ela serve. Não é mais o mesmo, mas ela tá lá no lugar dela. E aí me vem o Nietzsche também para refletir, né? O Nietzsche fala que a sociedade é um círculo, ele chama de círculo da vida. E para estar dentro desse círculo da vida, a gente tem que ser útil. E quem não é útil está à margem desse círculo, né? E esse círculo sendo à margem, a gente vem com um termo de marginal. Então, para mim, hoje a escola está marginal, usando esse sentido aí, fazendo uma analogia ao Nietzsche.
Por que ela está marginal? Porque ela está tendo que provar sua utilidade. Né? É como se ela tivesse que reinventar sua finalidade e convencer as pessoas que ela é útil. E é complicado isso, né? A credibilidade e a finalidade da escola. Isso eu tenho refletido em milhões de plenárias, em milhões de artigos. Né? A finalidade da escola, a função da escola mudou. E a gente tem que se reinventar. E o cenário, os sujeitos dessa escola precisam se reinventar também. Não é verdade? A competência pode ser entendida como a capacidade que as pessoas desenvolvem de articular, relacionar os diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores como uma ação cognitiva, afetiva, social, que se torna visível em práticas e ações que se exercem sobre o conhecimento, sobre o outro e sobre a realidade. Atualmente, a dinâmica do aprendizado no contexto educacional tem passado por muitas transformações, sobretudo devido à facilitação do acesso às informações. Assim, o educador não é mais o único responsável pela exposição do conteúdo, passando a se tornar um intermediador do processo de ensino e aprendizagem. Ao compreender este novo papel e função da escola, os docentes se permitem compreender a singular relação existente entre docente e discente, refletindo sobre o papel do diálogo e da escutativa nas práticas educativas para o reconhecimento e valorização dos sujeitos em sua constituição singular, o que vai proporcionar, sem dúvidas, grandes frutos àqueles que estão envolvidos nesse processo. Qual a função da escola? A resposta de muitos seria ensinar, mas nós sabemos que a função da escola é muito mais do que isso, vai além, transcende, é mais do que ensinar. Na escola, os indivíduos eles vão se desenvolver, não só cognitivamente, mas emocionalmente, socialmente, enfim, eles vão desenvolver competências importantes para o seu dia a dia, para a sua vida. E para que esse objetivo seja alcançado, as pessoas que trabalham em cada instituição, elas precisam ter a sua competência. Cada um tem o seu papel e funciona como várias pecinhas de uma grande engrenagem. Cada pecinha, ela precisa ter claro qual é a sua função e saber usar as suas competências. Não adianta só ter conhecimento, ter habilidades, é preciso saber usar essas habilidades, fazer, colocar em prática aquilo que ele já sabe, aquilo que ele tem, para que os indivíduos que estão ali se desenvolvam. Cada um fazendo o seu papel, a escola vai conseguir desenvolver a sua função, que é trazer aprendizado, sim, mas um desenvolvimento em todos os âmbitos da vida dos alunos. E para isso é preciso observar cada ser como único, porque cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem as suas vivências e já traz consigo alguns conhecimentos, algumas vivências, e isso tem que ser levado em conta na hora de trabalhar com esses indivíduos. A singularidade é fundamental para que haja um aprendizado, para que esse ser se desenvolva completamente. Olá, o que pode impactar, né, na minha prática cotidiana, né, essa aula em relação à competência, função da escola e singularidade? De algum tempo eu já tenho desenvolvido, né, alguns diferenciais na minha prática pedagógica, educacional. Agora a aula ela traz, né, para a gente uma possibilidade, ou ampla possibilidade, de nós desenvolvermos, né, essas competências a partir da realidade na própria sala de aula. Não ter mais aquela visão simplista de que o plano de aula em si ele pode proporcionar uma aula maravilhosa, mas é a partir da singularidade do próprio aluno, né? Eu
quero acrescentar ainda a palavra protagonismo, né? Singularidade associada a protagonismo, um viés melhor nesse processo de aprendizagem. Então, essa é a contribuição que eu assimilo em relação à aula que foi dada. Para que nós possamos desenvolver realmente uma aula, vamos dizer assim, produtiva, e essa produtividade, ela não tem um viés, né, econômico, mas tem um viés qualitativo e quantitativo também, para que nós possamos desenvolver no próprio aluno, ou seja, o potencial do aluno, diante das potencialidades que ele tem, uma melhor perspectiva do que seja a própria aula em si, que ela não está limitada a uma avaliação, que ela não está condicionada ao espaço escolar, mas ela pode ser ampliada, né? Eu ia falar, pode ser amplamente divulgada, pode ser ampliada no espaço cotidiano desse aluno. Então, eu tenho comigo, né, essa aprendizagem e levo comigo essa aprendizagem dessa aula, ok? Fica aí esse recado aí. Obrigado aí. Um beijão no coração. Ensinar é um ato brilhante, mas é necessário conscientizar que em nossas mãos está o poder de modificar comportamentos, que não é simplesmente apresentar um conteúdo, mas criar estratégias dando oportunidade a todos para aprender, lembrando que cada ser é único e sua forma de aprender, interpretar, interagir, compreender é diferente. Nesse contexto, é necessário incluir para que todos possam ser respeitados em sua singularidade e assim ter o direito de desenvolver as competências necessárias para a sua convivência em sociedade. Refletir a função da escola, primando o desenvolvimento de competências gerais de forma transdisciplinar, que atinja a singularidade de meus alunos, está me motivando cada vez mais na minha praxis, pois a cada aula a consciência da importância do trabalho pedagógico no movimento da ação-reflexão, para garantir que se direcione as atividades com os objetivos e metas nas competências. Falar de BNCC é confortável, né? Teria que ser confortável para qualquer professor e na verdade não é. Avaliar de acordo com o BNCC hoje vai ser bastante complicado, né? Eu acho que o grande lance dessa história é a gente conhecer o todo, conhecer a construção, né? Eu não vejo avaliar a BNCC sem você ter constituído um plano estratégico, tá? E penso que a avaliação ela tem que ser intimamente individual. Ela é íntima e pessoal. Se a avaliação ela não for individual, vai ser complicado avaliar o todo, né? E para isso a gente tem que ter um planejamento daquele que é impossível hoje de eu entender que o Brasil está pronto. Eu quero muito ser otimista, gente, muito, mas infelizmente eu ainda tô pessimista com relação a gente ter que pegar uma base e cada qual dentro do seu distrito, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, né? A gente já tem isso há algum tempo antes do BNCC, que é o tal do projeto político pedagógico, e a gente não conseguiu alcançar um ápice tão positivo. A gente tem iniciativas individuais, né? Mas o BNCC hoje, ele é extremamente importante, ele é maravilhoso. Se a gente conseguir realmente articular dentro do BNCC, a gente vai conseguir, baseado em avaliações diagnósticas, né? Eu acho que a avaliação formativa também é importante, né? E vambora, BNCC na veia. Tchau! Ao falarmos sobre a função do professor, é impossível não lembrar dessas duas palavrinhas: planejamento e avaliação. Planejamento e avaliação são dois elementos importantes, tanto na prática pedagógica, mas também na função de dar ao professor aquele feedback. Por exemplo, na semana passada eu apliquei uma avaliação e após corrigir as avaliações, eu percebi que cerca de 80% dos alunos tinham ido mal, tinham tirado uma média ali abaixo, né, do que eu estava esperando. E aí nesse momento eu tinha dois caminhos. O caminho de seguir o meu planejamento, já que a gente já estava ali, né, há um certo tempo naquele conteúdo,
ou o segundo caminho, que era realmente ter aquela avaliação como feedback da minha metodologia e tentar modificá-la. Observe que planejamento e avaliação precisam caminhar lado a lado, assim o professor ele tem acesso aí a um feedback que possibilita melhorias, tendo assim a chance de se reorganizar e também de modificar e analisar suas metodologias. Os conceitos de avaliação e planejamento estão muito entrelaçados na vida do professor. Primeiro, porque é preciso refletir sobre o porquê de avaliar. Para que será que nós avaliamos? Será que ensinamos para avaliar ou avaliamos para ensinar? Dependendo da resposta, o nosso planejamento será diferente. Por isso, é fundamental que o planejamento organize a nossa ação pedagógica com intencionalidade, com um objetivo. Atualmente não estou em sala de aula como professora, mas fui desafiada como gestora a perceber a avaliação sob 2 enfoques. Um é com a metáfora do espelho e o outro é com a lâmpada. Ou seja, a avaliação não precisa ser como o espelho e apenas refletir a realidade, mas ela também pode ser como uma lâmpada que ilumina, criando enfoques, mostrando relações e atribuindo significados, melhorando assim a nossa prática. Fernando Pessoa nos traz em seu poema Tempo de Travessia que é tempo de ousar, que é tempo de experimentar novos modelos, novas metodologias, não apenas para nos adaptarmos a essa realidade, mas sobretudo para transformá-la em um ambiente de aprendizagem cada vez mais ativo e participativo, que é justamente o que nos traz a BNCC. O planejamento e avaliação na prática pedagógica são 2 eixos de extrema importância para um bom trabalho docente, pois além da melhoria na qualidade do ensino, eles definem também a qualidade da aula ministrada. Nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas são estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizagem. Além disso, essas metodologias estimulam a resolução de problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico. Os estudantes eles também conseguem trabalhar a autonomia, a responsabilidade, a proatividade, o trabalho em equipe e a independência, o que sem dúvidas poderá impactar toda a sua prática, não apenas no âmbito escolar, mas também no âmbito pessoal. Sabendo da importância do conhecimento do planejamento e da avaliação na minha prática, posso pensar no meu aluno como protagonista, buscando o engajamento de todos no processo de aprendizagem, levando em consideração a intencionalidade na construção e na consolidação das competências, muito além dos conteúdos. O planejamento, como a avaliação, é um ato dinâmico de ação e reflexão. A avaliação é multidimensional, de múltiplos registros em diferentes campos. Na minha escola, usamos mais as avaliações diagnósticas e formativas, por serem alunos de ensino fundamental 1. Planejamento e avaliação são 2 atividades essenciais para o profissional que trabalha na educação. Eles são atividades complementares. Eu faço planejamento, pensando como vou fazer a avaliação, e feita a avaliação, eu volto no meu planejamento e vejo o que eu vou precisar alterar. Nos dias atuais, um planejamento e uma avaliação bem feito tem que contemplar metodologias ativas, que a gente tem visto bons resultados, e tem que ser feito com bastante atenção, tem que ser bem feito, tem que ter uma boa qualidade, e para mim são fundamentais para se fazer um bom trabalho na área de educação. Bom dia a todos! Planejamento e avaliação são essenciais para o processo de aprendizagem.
Planejar é organizar os conhecimentos para que nós possamos passar de forma prática aos nossos alunos. Antes de apresentar o conteúdo, é essencial planejar como esse conteúdo será apresentado ao aluno. Para isso, devemos trazer várias estratégias, como atividades lúdicas, atividades práticas, para que o aluno possa agir com o conhecimento e assim aprender de forma significativa. Para que isso aconteça, devemos constantemente também avaliar. Nossa avaliação pode ser feita por observações, podemos usar as avaliações sumativas, diagnóstica, mas não podemos esquecer que não devemos ficar presos a um só tipo de avaliação. Podemos usar formas criativas para avaliar nosso aluno e assim perceber o que nós podemos mudar no nosso planejamento para que a aprendizagem ocorra. Isso fará com que a minha forma de ensinar possa alcançar os meus alunos. Nesse processo de planejamento, é importante nós observarmos que cada criança tem a sua forma de aprender e nós podemos usar estratégias que ajudarão com que cada criança, ao planejar, devemos estar atentos à singularidade. Cada criança tem o seu jeito de aprender, a sua forma de entender o mundo e nós precisamos buscar estratégias para que todas as crianças possam aprender respeitando o limite e o ritmo de cada criança. Planejamento e avaliação, a partir dessa realidade da BNCC. É importante sempre considerar que o sistema educacional ele acaba nos formatando. É algo que eu sempre, desde que eu comecei a lecionar, né, na escola pública, eu sempre tive essa visão crítica de que tanto o processo de planejamento quanto o processo de avaliação eles são condicionados a uma memorização. E isso limita a capacidade criativa do aluno. Então, quando você planeja, não mais de uma maneira formatada, mas de uma maneira, vamos dizer assim, eu vou usar até uma expressão, né, que eu gosto de usar muito, que eu aprendi, de uma maneira omnilateral, ou seja, visando todos os lados da aprendizagem, visando todas as possibilidades da aprendizagem, o seu planejamento ele vai possibilitar uma avaliação que ela não seja apenas quantitativa. E eu não vou ter mais apenas uma estrutura de avaliação focada na memorização do aluno, mas sim na criatividade do aluno. Então, mais uma vez, né, seguindo até a linha do primeiro vídeo, eu procuro verificar junto a esse alunado, e essa aprendizagem, né, foi e é possibilitada pela BNCC, tá? O que ele pode produzir a partir do entendimento que ele tem daquilo que foi exposicionado para ele, e não apenas exposicionado, mas foi dada a ele a possibilidade de vivenciar isso. Eu gosto de uma expressão que eu chamo de materialidade da teoria. A prática pedagógica diz muito respeito àquilo que o professor vai aplicar. A materialidade da teoria eu utilizo para aquilo que o aluno consegue conceber e aplicar na sua realidade diária, cotidiana, no seu meio social. E a partir dessa materialidade da teoria, ou seja, aquilo que ele realmente entendeu e pode aplicar, é que nós vemos que essa avaliação ela não precisa mais ter esse contexto apenas de condicionamento do sistema educacional. Essa avaliação pode estar, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista, ela pode estar voltada à capacidade do aluno em criar uma resposta que não fuja ao que foi ensinado totalmente, mas dê a ele a possibilidade de ser ele mesmo na aplicabilidade daquilo que ele entendeu. Bom, esse vídeo 2, falando sobre o planejamento e a avaliação de acordo com a BNCC, eu vejo que o planejamento ele vai bem além aquilo que só colocar, cumprir uma norma
que está no currículo, né, um papel ali. O planejamento ele não pode ser nada muito rígido, porque senão você acaba perdendo um pouco da essência daquela aula. Então, um planejamento bem feito é aquele que desenvolve a criatividade da turma, desenvolve a imaginação, desenvolve a participação dos alunos. Com relação à avaliação, eu trabalho muito com a avaliação diagnóstica. Eu acho que ela é essencial, como eu já falei no primeiro vídeo. Como eu trabalho com crianças de inclusão, a avaliação diagnóstica é fundamental, né? Para a gente saber aonde que aquela turma está e aonde que aquela criança que está inserida naquela turma, o que ela consegue e o que ela não consegue. E aí, depois dessa avaliação diagnóstica, que você vai planejar essa tua aula, né? Fazendo as adaptações que são necessárias para aquele currículo. A BNCC traz muito disso, né? De desenvolver essas habilidades, principalmente habilidades que envolvam as habilidades socioemocionais, né? Então, o planejamento, a avaliação diagnóstica é fundamental para um bom planejamento. Todos nós temos expectativas de aprendizagem e um professor não pode pensar que ao avaliar essa aprendizagem do aluno, ele pode se usar da prova ao final de cada período. A prova é apenas um instrumento de avaliação. É necessário que se tenha vários instrumentos de avaliação. Mas antes de se utilizar de instrumentos, o professor precisa ter um planejamento onde o aluno se engaje nessa aula, se torne protagonista desta aula. E quando ele se tornar protagonista, quando ele for engajado na aula, ele vai deixar de ser passivo e ele vai aprender. A aprendizagem vai fazer sentido para a vida dele. O saber fazer. Não basta apenas saber, é preciso saber fazer. Pessoal, falar de métodos ativos hoje é ter que falar de uma realidade muito nova, só que perfeitamente possível, né? Eu acredito muito, mas muito na metodologia ativa. Eu aplico metodologia ativa o tempo inteiro na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu não vejo o meu social hoje sem metodologias ativas. Para se usar hoje de inteligência emocional, a gente tem que usar uma metodologia, um método ativo, né, de compreensão de uma série de coisas. Acho ainda que a transdisciplinaridade ainda é utópica, né? Eu acho que na realidade brasileira, acho que a interdisciplinaridade a gente já consegue bem, a gente tem bastante coisa legal, tá? Com relação à aplicação do BNCC e a gente pegar as competências e olhar, né, eu penso que a cultura digital por parte do docente é complicado, porque você está numa era digital, onde a jovialidade está toda digital e esse professor precisa acompanhar isso, esse professor precisa correr atrás. Então, cobrar, planejar estrategicamente e avaliar o que ele não conhece fica complicado, mas é perfeitamente plausível. Tá? E para mim, eu falo isso, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso para não ser polêmica? Bom, vamos lá. Eu lido com saúde mental, né, pessoal? Eu sou enfermeira, sou pedagoga e para mim vai ser bastante complicado. Eu acho que é uma trajetória árdua, longa, essa questão da gente poder avaliar, planejar em cima do autoconhecimento e do autocuidado. Que hoje está tão difícil a pessoa se conhecer, se apreciar, principalmente se ela não se conhece, não se aprecia, como ela vai refletir o outro? Não é? Como é que ela vai entender as suas emoções, entender a emoção do outro? Né? Eu acho que está tendo hoje no mundo uma falta de percepção muito grande com isso, né? Fora também que a gente aqui não tem muito investimento, né, de educação. A gente vem vindo com várias disciplinas nessa pós, falando, e quase todas, né, os casos de sucesso são os que têm investimento em sistema, em educação, em planejamento, em carga horária excedente, grana, né? Vamos remunerar para que as pessoas possam vir, possam fazer. E assim, eu sou bastante otimista com relação à educação, mas acho que a gente tem muito degrau para percorrer ainda. Né? Eu sou instrutora do ensino médio e também, além do ensino médio e do curso técnico, e eu fico realmente apreensiva,
de como a gente vai trabalhar algumas competências comportamentais com o nosso educando, né? Mas sempre aí, rumo. Foi tudo maravilhoso, foi tudo lindo. Agora no final eu estou dando aula às quintas, né? Consigo uma substituição, vou estar junto com vocês, né? Vou tentar, tá quase certo. E eu venho vindo e eu acho que o sincronismo pedagógico, né? Eu acho que todo mundo que entrou nessa pós estava afim de mudar, né? Estava afim de conhecer um pouquinho dessa educação 5.0. E acredito que quem chegou, os guerreiros que chegaram aqui até o final, conseguiram. Finalizando com música de fundo, né? Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Somos os mesmos, somos pessoas. A escola tá ali, instituição escola, mas dentro tá tudo mudado. E a gente fez isso aqui, ó, certificando. Tchau, beijo para todo mundo. As metodologias ativas, elas consistem na mudança do paradigma do aprendizado e da relação entre aluno e professor. Então, assim, o aluno ele passa a ser o protagonista e o transformador do processo de ensino. Enquanto o educador, ele vai assumir um papel de orientador, abrindo espaço para interação, para a participação dos alunos na construção desse conhecimento. Então, assim, a aprendizagem ativa, ela vai além do mero escutar, né? Há uma estimulação do ler, do escrever, do discutir, do trabalhar na resolução de problemas. Então, eu trago um exemplo de trabalho com a língua portuguesa e as suas múltiplas formas de utilização no nosso cotidiano. E nós pretendemos, claro, continuar desenvolvendo as competências 2, 4, 5 e 7 da BNCC, certo? O objetivo dessa atividade é que os alunos compreendam o porquê de nós utilizarmos linguagens tão distintas em determinados ambientes e a razão da linguagem precisar se adequar ao contexto comunicativo, né? Nós somos usuários da língua e é importante que nós saibamos utilizar as formas variadas de linguagem que constituem essa nossa estada nesse meio social. Então, assim, as competências da BNCC seriam a 2, 4, 5 e 7. A competência número 2, que fala do pensamento científico, crítico, reflexivo. A competência número 4, que trata da comunicação. A competência número 5, que trata da cultura digital. A competência 7, que trata da argumentação. Então, assim, a partir de um vídeo em que uma diretora de RH ela fala das possibilidades de sucesso ou não em um processo seletivo para emprego, que consta de avaliação escrita e entrevista. Em sala de aula invertida, nós vamos lançar o questionamento para os nossos alunos. Existe diferença entre as linguagens utilizadas nos meios tecnológicos e naquelas que são utilizadas em situações reais de interação? Quais seriam as implicações de que cada linguagem pode causar caso seja utilizada de forma inadequada? Então, assim, a proposição é que os alunos eles se reúnam em grupo, dialoguem entre si, possam utilizar os recursos tecnológicos para confirmar ou refutar as opiniões dos integrantes do grupo e, ao final, eles estariam livres para oportunizar aos colegas as suas conclusões. Então, assim, essa oportunização ela pode se dar de formas variadas, seja em forma de apresentação oral, teatral, texto escrito, dinâmica, ou seja, o grupo pode decidir como oportunizar aos colegas as informações que eles chegaram às conclusões. Então, assim, a duração da aula seria relativamente curta, de 2 a 3 aulas, e os alunos seriam avaliados a partir da interação, a partir daquilo que eles apresentaram para os demais colegas, e como eles também se autoavaliam, né? O que é que eles conseguiram compreender a partir da temática e dos questionamentos lançados. Planejamento e avaliação, né? A partir dessa realidade da BNCC. É importante sempre considerar que o sistema educacional ele acaba nos formatando. É algo que eu sempre, desde que eu comecei a lecionar, né, na escola pública, eu sempre tive essa visão crítica de que tanto o processo de planejamento quanto o processo de avaliação eles são condicionados a uma memorização. E isso limita a capacidade criativa do aluno.
Então, quando você planeja, não mais de uma maneira formatada, mas de uma maneira, vamos dizer assim, eu vou usar até uma expressão, né, que eu gosto de usar muito, que eu aprendi, de uma maneira omnilateral, ou seja, visando todos os lados da aprendizagem, visando todas as possibilidades da aprendizagem, o seu planejamento ele vai possibilitar uma avaliação que ela não seja apenas quantitativa. E eu não vou ter mais apenas uma estrutura de avaliação focada na memorização do aluno, mas sim na criatividade do aluno. Então, mais uma vez, né, seguindo até a linha do primeiro vídeo, eu procuro verificar junto a esse alunado, e essa aprendizagem, né, foi e é possibilitada pela BNCC, tá? O que ele pode produzir a partir do entendimento que ele tem daquilo que foi exposicionado para ele, e não apenas exposicionado, mas foi dada a ele a possibilidade de vivenciar isso. Eu gosto de uma expressão que eu chamo de materialidade da teoria. A prática pedagógica diz muito respeito àquilo que o professor vai aplicar. A materialidade da teoria eu utilizo para aquilo que o aluno consegue conceber e aplicar na sua realidade diária, cotidiana, no seu meio social. E a partir dessa materialidade da teoria, ou seja, aquilo que ele realmente entendeu e pode aplicar, é que nós vemos que essa avaliação ela não precisa mais ter esse contexto apenas de condicionamento do sistema educacional. Essa avaliação pode estar, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista, ela pode estar voltada à capacidade do aluno em criar uma resposta que não fuja ao que foi ensinado totalmente, mas dê a ele a possibilidade de ser ele mesmo na aplicabilidade daquilo que ele entendeu. Olá, eu sou a Simone, moro em Porto União, Santa Catarina. Trabalho há 27 anos no Colégio São José. A nossa preocupação sempre foi o trabalho colaborativo. As aulas colaborativas e as salas colaborativas. Começamos isso bem antes da pandemia, com esse propósito de trabalhar também com as metodologias ativas. A pandemia veio, mas nós conseguimos retornar à escola no dia 25 de janeiro. Não conseguimos colocar todas as atividades em formatos normais por causa dos protocolos. Mas, enfim, essas aulas colaborativas, nós percebemos muito a atuação de cada integrante, sendo ela em equipe, sendo ela por pares, quando conseguimos. No entanto, o olhar para esse aluno, principalmente em termos de avaliação, ele acaba sendo mais enriquecedor. Por isso, a importância, a singularidade. E o que nós planejamos para 2022? Uma aula semanal em que as crianças elas possuem a disciplina de desenvolvimento pessoal. O que nós vamos trabalhar? Nós queremos dar conta e sanar o que ainda se ficou da pandemia. É como se os nossos alunos tivessem perdido um pouquinho do tato para a socialização. Então, nessa aula, nós trabalharemos o desenvolvimento humano, tá? Aonde vai morar tudo isso? É uma aula que vai caminhar com os projetos da escola e com os projetos do material o qual nós utilizamos. Qual o seu talento? Como está o meu convívio pessoal? E vários outros norteadores para que a gente faça cada vez mais esse desenvolvimento do nosso aluno como ser. Então, essa preocupação hoje da escola, ela vai além do pedagógico, ok? Bom, para essa terceira tarefa, eu escolhi falar sobre um trabalho que nós realizamos na nossa escola, uma escola de ensino fundamental,
E a professora do 3º ano queria trabalhar sobre o ciclo da água e fotossíntese. E daí nós planejamos juntas, né, sobre como fazer um terrário. Daí ela pediu, né, para nós, se nós podíamos fazer um terrário ali com eles. Digo, claro, vamos fazer. Só que então, nós planejamos assim, demandar para eles um vídeo. Ela pesquisou, né, na internet, no YouTube, um vídeo que falasse como se faz um terrário. Daí ela mandou para eles lerem em casa, e algumas questões, né, para ser discutida depois no outro dia em aula. Então, é uma aula invertida, né? Eles viram primeiro em casa sobre o assunto, e no outro dia, então, a gente trouxe o material que precisava, né? Ela arrumou um aquário, e a gente levou terra, areia, as pedrinhas, as plantinhas, e então foi feito junto com eles, né? Eles observando como se fazia os passos de fazer um terrário, e a gente fez o terrário. E foi lindo de ver, né? Primeiro, assim, a participação deles, né? A professora sempre dando oportunidade deles falar. Então, isso é uma competência, né? Oralidade, argumentação, né? E ela sempre perguntando, né? O porquê disso, o porquê daquilo, e eles iam falando. Depois que ela terminou, né? Ela botou um filme plástico em cima e ela levou para o lado de fora, né, para pegar o sol. E ali então teve mais, né, participação deles, né. Ali então entra a competência do pensamento, né, científico, crítico, criativo. E eles foram, ela foi mediando e a gente observando o que acontecia no terrário. E ali então eu pude ver que o planejamento, né, estava nessa atividade, porque a gente planejou isso juntas, e ali a gente já pode fazer uma avaliação formativa, porque ali a gente vendo a participação deles, o envolvimento deles, né, eles dando a opinião deles, isso já era, então, acho que um exemplo dessa atividade, tá bom? Pessoal, responda o que a Prof. Vitória perguntou para vocês. 4º e 5º, responda o que a Prof. Vitória perguntou. O que vai acontecer? Morrer elas não vão porque elas estão no sol. Então, elas estão molhadas. E a terra tá bem úmida. Tá bem úmida. E o que vai acontecer? Será que elas vão crescendo. Por que tá suando o vidro? Por que tá suando o vidro, pessoal? Ela tá suando. Porque tem água e o sol também tá... Gente, agora terceiro, corram aqui já. Terceiro. Se abaixem e olhem. Olhem pro plástico. Se abaixem e olhem pro plástico. Vitória, tá acontecendo. Olhem o que tá acontecendo com o plástico. Sueli, vem aqui ver. Chama a Beth lá. Eu amo essa parte. Simone! Gladys, vem ver o plástico. Olhem o plástico, gente. Tô gravando, segura. Olhem pro plástico, gente. Isso é fantástico. Agachado. Parece que ela tá criando uma bolha de umidade. Olha só esse plástico. Ele tava retinho. Olha só a altura que ele tá. Jesus, incrementado do céu. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, pessoal? Olhem como as paredes do vidro estão suadas. É umidade. Elas estão respirando também a umidade. Mas como que as plantas estão respirando se tem um plástico? Alguém pode responder? Prof, olha o que a Mariana tá falando. Fala, Mari, bem alto. Quando ela vai suar, daí ela vai se molhar. Então elas mesmas se regam próprias. Não, ó, aqui dentro vai acontecer dois processos fantásticos. Baixa, Júlia. Dois processos fantásticos. O ciclo da água e a fotossíntese. Elas vão se regar pelo ciclo da água. A água que a Prof. Vitória largou toda na terra,
ela com o sol, ela tá se tornando leve, 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 leve e tá subindo. E tá virando esse suor nas paredes. Ela vai evaporar e vai subir oxigênio para as Não, o oxigênio é a fotossíntese. Viu? Ela vai evaporar. Vai evaporar e vai para as paredes do plástico. E condensa. E condensa e vai vir em forma de gotículas que vai molhar as próprias plantas e volta. Então elas tipo, tem meio que uma fonte de água. Uma condensação, né, Sandra? É condensação. Porque daí a mesma